Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma palestra do curso de Estética e Cosmética da Faculdade Metropolitana. É um prazer estar aqui novamente com você, falando hoje com a doutora Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem? Olá, prazer estar aqui com todos vocês aí do outro lado e com um grande expert aqui em estética. Também parece, obrigado. Não, parece não. Quantos anos de estrada? Acho que eu que vou fazer um podcast aqui com ele. Não sei quantos anos de estrada, mas o pouco tempo que estamos aqui juntos, né, dentro do curso de estética, né, e cosmética da Metropolitana, é uma pessoa, um profissional que vem me dando um respaldo significativo e ele é um grande expert aqui. É desafiador estar diante de um grande expert. Até parece, obrigado. Eu estou há 7 anos no mercado já da estética, há 20 como professor universitário. E na Metropolitana também faz pouco tempo também. Eu estou há um ano, quase 2 anos lá na faculdade. E agora completando um ano na coordenação também. Então também não tem muito tempo ali de faculdade não, tá? Ainda também estou engatinhando, estamos aprendendo ainda mais nesse sistema online. O sistema online ainda tem muita coisa ainda para entender, para aprender, muita coisa bacana também. E hoje nós resolvemos mudar um pouquinho nossas palestras. Palestras, normalmente, o que que acontece? O professor vem, fala direto e Sim. acabou, né? Hoje nós estamos fazendo um formato um pouco diferente, fazendo num sistema podcast, onde nós vamos o quê? Vamos estar discutindo, debatendo sobre o tema nutricosméticos e nutracêuticos aplicados às disfunções estéticas. Nós temos uma disciplina no curso, que é a disciplina de nutrição, mas nós aproveitamos para esmiuçar um pouquinho sobre esse assunto, são dois produtos, dois grandes grupos de produtos importantes, né? Isso mesmo, professor. Bom, gente, eu não perco a mania de chamar ele de professor, é professor. Fica à vontade. Só fazendo um pequeno parênteses aí, para quem não me conhece ainda muito bem, eu sou nutricionista de formação há 16 anos, clinico há 16 anos, trabalho com pesquisa desde a iniciação científica e com antioxidantes, sempre dentro do ramo da estética. Já fui gerente de clínica de estética, sou pós-graduada em nutrição clínica e estética, na qual, né, a gente vê essa questão do conselho de classe da estética, mas fiquem calmos, olha só. Só em 2021, o CFN, que é o meu conselho, né, Conselho Federal de Nutrição, considerou como uma especialidade 21 novos roles de especialização, e dentre eles a nutrição clínica e estética. E eu já havia me pós-graduado nisso. Então tudo leva um tempinho, mas acontece uma hora ou outra. No Brasil, nada é Nada é rápido. rápido. Tá? E ainda, mas se for estatal, demora muito mais ainda. Mas se for esperar, exemplo, se eu fosse esperar isso, o reconhecimento, assim, a titulação é óbvio, é importantíssimo, né, professor? Sim. Mas o conhecimento é algo que ninguém vai te tirar. Então, antes de ter qualquer reconhecimento, mas ela já está há mais de 10 anos aí, vamos pôr, uns 12 anos a nutrição clínica e estética circulando aí pelo Brasil, né? Mesmo diante desse cenário, diante de tudo isso, obviamente eu apaixonada pela estética e clinicando desde o início dentro do setor de estética, me aventurei aí e não me arrependo. Então, além disso também, hoje eu estou realizando mestrado pela clínica cirúrgica. Eu brinco que eu estou dentro da estética e fora da estética ao mesmo tempo, porque eu trabalho ainda com antioxidantes, claro que não é no modelo estético, mas é neuroinflamação, antioxidantes e tudo isso a gente sabe. Com esses compostos que nós vamos falar aqui, é o que eu trabalho. Demais. São as minhas meninas dos olhos, por isso eu estou muito feliz aqui de poder falar sobre esse assunto mesmo. Então vamos lá. Para nós entender, para pessoal, para os nossos alunos começarem a entender, qual que é a característica de um nutracêutico e um nutricosmético? Qual que é essa diferença entre eles? Isso gera, sabe, muita confusão.
E eu vou falar de uma forma bem simplificada. Vamos lá. O nutracêutico é toda substância que nós temos de origem vegetal ou origem animal extraída do alimento. Então você vai lá, né, via laboratório, via magistral, extrai uma substância que nós damos o nome de substância bioativa. Nossa, Ana, o que é isso? É uma substância, eu vou dar um exemplo, é uma substância que tem dentro do alimento que, além de nutrir da carboidrato, proteína e gordura, ela traz algo a mais, né? Algo além do nutrir. Exemplo, a uva. Um exemplo clássico que eu trabalhei. Ela contém vários antioxidantes, o mais conhecido e difundido é o resveratrol. Uhum. Quando se isola esse resveratrol em laboratório, pega essa molécula, então você tem uma biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? Ele é muito melhor absorvido, está numa concentração muito maior do que você... Exemplo, para você conseguir um tanto de resveratrol manipulado, aí eu vou explicar na parte magistral, que são as farmácias de manipulação, e um produto pronto, que também pode se conseguir. Para você conseguir atingir aquela cota que talvez seja necessária para o paciente de resveratrol, você precisaria comer uma caixa de uva por dia. Exemplo. Vários produtos. E vários produtos de pesquisa são assim. Isso. E aí, o que acontece? Quando se isola essa substância, você tem essa maior biodisponibilidade, maior absorção e uma concentração muito grande dela. Isso é um exemplo de nutracêutico. Uhum. Então, ele pode ser de origem vegetal e origem animal. São partes de alimentos que se isolam e se concentram. Certo. Aí, eu vou falar o nutricosmético e vocês vão entender a simplicidade da diferença deles. Assim, é uma coisa simples, mas que eles colocam muitos profissionais de uma forma muito complexa. O nutricosmético, né, na verdade, ele não é reconhecido pela Anvisa, essa terminologia. Em vários países, Gil, nosso professor, nós temos esse reconhecimento. Os pesquisadores em si, você sabe que é uma terminologia que nós usamos em artigos, né, nutricosméticos, mas a Anvisa, nossa querida Anvisa, querida mesmo, gente, assim, a Anvisa é importante em vários setores, né, mas tem algumas coisinhas ali que dá uma emperradinha. Ela só podia desaparecer, alguma outra forma de regular, mas também ia ser a mesma coisa. O problema não é a Anvisa, são as pessoas na Anvisa. Isso, exatamente, a visão das pessoas dentro da Anvisa. O nutricosmético, então, nós não temos essa definição no Brasil, ela não existe. Para a Anvisa não existe nutricosméticos, tá? Mas para nós existe. Nutricosméticos para a Anvisa, o que são nutricosméticos? Suplementos. Ah, tá, Ana, mas então qual que é a diferença do nutricosmético para o nutracêutico? O apelo. É a mesma coisa. O nutricosmético, ele é extraído de origem animal, origem vegetal, por um composto bioativo de um alimento, pode ser apresentado em sachês, em cápsulas, em sopas, enfim, né? De várias maneiras, de forma magistral, manipulada ou de forma industrializada, já pronto. Só que a diferença? Quando eu uso o nutracêutico, é uma palavra, né, uma terminologia que a Anvisa tem, o rol dos nutracêuticos, só que o nutracêutico ele tem um apelo para proteção da saúde, né, contra as doenças e um tratamento. Então, o apelo é saúde. A Anvisa, ela meio que separa estética de saúde e saúde de estética. E é a mesma... Mais ou menos sim. Sim. Nesse momento você enxerga muito claro. Por quê? Porque o nutricosmético nada mais é que o nutracêutico, olha só, aplicado com a finalidade estética. Vou dar um exemplo para vocês, bem prático. Eu tenho um ômega 3. O ômega 3 ele pode ser considerado tanto um nutracêutico como um nutricosmético. Depende do apelo, da finalidade que eu uso ele. Se eu uso esse ômega 3 para uma finalidade de imunidade, por exemplo, para diminuir algum nível de colesterol, estou falando sobre proteção de doenças, aí ele é um nutracêutico.
Se eu uso esse ômega 3 para um processo cicatricial, para um controle de acne, eu estou usando para finalidades estéticas. Aí ele é dito nutricosmético. Eu vou além até. Eu sou, ó, eu vou te ser bem sincero, eu não defendo normalmente a Anvisa, mas no caso de nutracêuticos e nutricosméticos, eu até defendo ela, tá? Eu tenho até uma visão assim, dentro até do que você explicou, o nutricosmético, ele é um nutracêutico, Sim, tá? sempre. Então, todo nutricosmético, ele é um nutracêutico. E a forma com que ele é apresentado, então, por exemplo, quando você pensa em nutricosméticos, você está seguindo toda uma legislação de produção e fabricação de cosméticos. Uhum. Então, por isso que usa-se internacionalmente a linha de nutricosmético, é que ele está dentro de um produto que nós chamamos cosmético. E esse cosmético ele vai ser utilizado dentro do tratamento de disfunções estéticas. Então, não só de disfunções estéticas, como de outras situações. Por exemplo, cicatricial. Cicatricial não é uma ação estética. Você pode ter uma cirurgia, desde uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia ginecológica, uma cirurgia plástica. Você tem o processo cicatricial. Sim. Só que esse produto ele está aplicado via cosméticos. Então, ele tem uma ação tópica de baixa permeação ou absorção tópica. Então, tem essa característica, aí ele entra como dentro dessa definição de nutricosméticos. Quando a gente pensa em nutracêutico, nós estamos pensando já numa ação mais sistêmica. E, na maioria das vezes, dentro de outras formas farmacêuticas, como uma via oral, uma via, ou quer seja uma cápsula, um sachê, um pó. E você tem uma ação também que pode ser tópica, via oral, via nasal, outras vias. Só que essa formulação, ela segue padrão de produção de medicamentos. Então, como ela segue tudo dentro do medicamento, então você tem tudo dentro do nutracêutico. Então, por isso que a Anvisa não separa. Quando você pensa na produção de um medicamento, ela está mais ampla do que do cosmético. Então, dentro do cosmético, você pode usar as mesmas linhas também do medicamento. Então, por isso que ela não separa. É engraçado essa situação. Eu não sou de defender a Anvisa, mas nessa situação, por ser um produto que tem a mesma aplicação, mas é a forma de apresentação que difere principalmente, então eles não separaram. Mas aí eu posso fazer um parênteses, eu vou discordar parcialmente. A forma de apresentação do nutricosmético e do nutracêutico é a mesma, é sempre forma oral. Quando a gente fala oral, só forma oral. Então, se ela é forma só oral. Se ela é só forma oral, aí a produção dela tem que ser via medicamento. Sim, então, ela é só oral. Não pode ser cosmética. Ela é só oral. Então, o que eu... Primeiro, ela é só oral, né? A questão do nutricosmético, ele começou muito aí com a indústria da cosmética, né? De cosmética, com a indústria medicamentosa, com a indústria de alimentação, fazendo essa fusão. Sim, é uma fusão. É fusão alimento, é fusão quesito medicamentoso, vamos dizer assim, é fusão indústria cosmética, mas todos são em apresentação via oral. Então, né, nós não temos a parte tópica fica para os cosmecêuticos, os cosméticos. Por que eu discordo do professor em relação a isso da Anvisa? Porque quando eu tenho uma disfunção estética, ou mesmo que eu não tenha uma disfunção, eu quero fazer um tratamento estético. Quando eu lanço mão desses nutricosméticos, que na verdade são nutracêuticos, entendeu? É só o apelo que muda e a via é a mesma e até todos os ritos que devem ser seguidos são os mesmos, só que não existe para Anvisa esse termo, é isso, não existe, é só isso, tá? Não existe. O que não o que eles não colocam como nutracêutico é suplemento. Quando eu uso isso, mas vamos pensar numa disfunção. Quando eu tenho uma disfunção estética, eu tenho uma perda de homeostase, uma perda de equilíbrio no organismo.
né? Sim. Então, ou seja, eu tenho uma perda de algum tipo, eu tenho uma perda de saúde, perda de homeostase, alguma coisa está acontecendo. Uhum. Uma vez que eu lanço mão disso, né, e não só disso, óbvio, para tratar essa disfunção e reorganizar essa homeostase do corpo, eu não estou trabalhando a saúde desse indivíduo. Sim. E o nutracêutico, ele não preconiza, segundo a Anvisa, Tratamento da saúde. da saúde. E aí onde eu digo que a Anvisa, ela segrega de um... Não acho que não tem que ter uma segregação, mas eu acho que essa segregação entre saúde e estética, ela é muito estranha. Parece que quando você usa o nutracêutico, que é o nutricosmético, para finalidade cosmética, que você está usando apenas por uma questão estética de ser algo fútil. É que, na Entendeu? realidade, se você pensando, vamos pensar na história até, vamos dizer aí, até os, não vou dizer nem 5 anos, vou até falar em torno de 5 anos, tá? Friamente agora, assim, sendo frio, tá? Até uns 5 anos atrás, mais ou menos, 5, 10 anos atrás, estética, desculpa, era uma ação fútil. Sim. Era uma ação o quê? Ainda as pessoas envolvem a estética como uma ação o quê? Uma ação que é superficial, é uma ação que não dá resultado, pensando na população, tá? Sim. Na maior população, na grande maioria das pessoas. Você tem a maior parte, eu quando entrei em 2015 na área da estética, eu falei assim, nossa, eu vou entrar numa área da estética, um homem entrando numa área exclusiva de mulheres. Desafiador, super desafiador, ainda é. Duas questões. Por exemplo, homem já é o primeiro preconceito. Segundo preconceito, numa área exclusiva de mulheres. Numa área que a maior parte das pessoas que são tratadas são mulheres. Então, há vários conceitos formados que são conceitos que hoje já estão mudando, não mudaram, estão mudando, mas a maioria das pessoas ainda que nós atendemos são mulheres. Com A certeza. maioria dos profissionais são mulheres. Com certeza. E aí o que acontece? Então, essa ação de futilidade sempre foi mostrada. Atrelada, né? Sempre foi atrelada. Então, ela nunca foi considerada, e até vou falar por um pouco de culpa dos profissionais, de, por exemplo, assim, eu vou fazer uma drenagem para tratamento estético. Não, drenagem você não vai tratar. E quando eu entrei na estética, tinha uns absurdos que se falavam, fisiologicamente dizendo, bioquimicamente dizendo, que eu olhava para aquilo lá e eu falei assim, eu tive uma aula com uma professora que eu levantei a mão e falei assim, olha, minha filha, você me explica como que você tira uma gordura na urina. É porque, fazendo um parênteses, gordura, meus amores, não adianta só você quebrar, ela tem que oxidar, ela não sai na urina, você precisa queimar, você tem que senão ela restoca. Então não adianta você fazer a tua criolipólise linda lá e só perfurar os adipócitos, né? E me fala, desculpa interromper, entrou a questão da adrenomodeladora. Nossa, a adrenomodeladora nem brinca disso daí. Nem me fala da adrenomodeladora que eu tenho ódio. Eu tenho ódio, tá? Você faz adrenomodeladora, pega a sua fala e vai estudar. Não existe. Tá? Estuda. Porque dreno e modeladora não são compatíveis. São duas coisas assim, ó. Se te falaram, mentiram. Falaram besteira. Tá certo? Bioquimicamente, pega o pai dos bioquímicos, tá? Leninger, que é para falar que é o pai dos burros, né? O Leninger, é o Leninger. Nosso querido Leninger. Tá Princípios de bioquímica de Albert Leninger, tá? Eu conheci o professor que traduziu o Leninger. Gente, Leninger é um livro, eu não tô brincando, assim, mas para quem quer aprender realmente bioquímica, é um livro... É um livro legal. Dessa espessura. É uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. Peguem um mais simples do lado e vão olhando e aprofundando com os preceitos de Leninger. Pra você ter uma ideia, eu conheci o professor que traduzia. Que honra. Que traduziu o Leninger.
E, nossa, eu estava estudando para a prova na época, e aí eu conversando com o professor, falei, nossa, amanhã tem prova de bioquímica, tudo. Nossa, que difícil. Eu não, nem tinha ideia de quem que era o professor. Eu conhecia o professor, sabia quem ele dava aula na medicina, e aí ele falou assim, e o que que você está achando do livro? Eu falei, nossa, eu estou estudando pelo Leininger, mas olha, o livro difícil de entender. É. Aí o ser me vira assim. Nossa, eu tive tanto capricho para deixar mais simples. Aí, Eu olhei e falei assim, desculpa, não conseguiu. Mas é assim, ó, é uma pessoa extremamente inteligente. E não tem, pessoal, não tem como. Tem muita coisa na estética, e a estética está mudando muito nos últimos anos, graças ao quê? A outros profissionais que estão integrando, que está entrando essa questão de fisiologia, questão de bioquímica, que tem muita coisa que precisa ser adequada. E aí, por isso que eu falo que dentro dessas terminologias, uhum, a estética, ela traz muitas terminologias que são terminologias o quê? De uso, vamos dizer assim, de marketing, para não falar moda, sim, certo? E dentro dessa questão, eu acho que isso daí, pensando como uma agência reguladora, não adianta eu ficar fazendo muito marketing. Eu tenho que pensar muito mais o que, olha, isso daqui eu encaixo aqui? Encaixo. Então eu vou só regular isso daqui. Porque senão começa muita norma, muita norma, muita norma, e isso vai cada vez dificultando mais. sim. Então, eu vou. Esse é nutricosmético, esse é nutracêutico, mas todo nutricosmético é nutracêutico. Beleza, então eu vou trabalhar só com nutracêutico, Sim. e você usa como marketing o que você quiser. Sim, tem E até essa é a ação. profissionais que não gostam, complementando, professor, tem profissionais que não gostam de utilizar o termo profissionais de estética, nutri cosméticos. Uhum, Eles não gostam por gerar esse elemento confusional sim. e porque eles, obviamente, consideram, assim como eu e sei como professor, que a estética é saúde, ela é saúde física e saúde Mental. mental, né? É aquela questão da OMS que a saúde não é só ausência de doença, mas Uhum. é um bem, é um conjunto de bem-estar físico, social, mental, ou seja, nós somos seres integrais. Seres integrais é pensar na questão financeira, na questão ambiental, na questão de trabalho, aonde mora essa pessoa, o nível de estresse, como é o Tudo. dia a dia, Uhum. até não só para inserir, e sim para inserir os nutricosméticos ou nutracêuticos, eu tenho que pensar nisso enquanto profissional. Por quê? São produtos de baixo custo? Não. Eu sou verdadeira em dizer que não. Os bons, tanto de formulações magistrais, né? Eu já falo assim, desconfio o seguinte, gente. Formulação magistral, eu estou falando de farmácia de manipulação. Quando a gente tem um produto que leva o mesmo insumo, a mesma composição, e você tem uma diferença de R$ 30 de uma farmácia para outra, peraí, levante já um cabelinho ali, tá? Não tô falando de farmácia nenhuma, tô falando do magistral, porque tem bons profissionais, maus profissionais em todos os setores. Então, assim, não tem como haver uma diferença tão significativa entre esses insumos, principalmente quando são marcas registradas, patenteadas, né, que tem um alto custo, então não tem como ter uma diferença. Então, fiquem atentos quanto a isso. No setor industrial, ou seja, essas grandes marcas aí, não sei se eu posso falar marcas aqui. Não, a gente evita de falar Tá, algumas não vou marcas falar. porque a gente Mas não. nós temos grandes marcas aí dentro do setor de nutricosméticos, nutracêuticos, e todas essas grandes marcas, gente, elas trabalham com, assim, eu tive o privilégio de visitar algumas fábricas e ver de perto e estudar de perto, e é uma coisa que eu ministro e estudo bastante, está até no meu mestrado com uma outra conotação essas substâncias, então eu vou a fundo na fisiologia, na bioquímica, na biologia dessas substâncias todas, né, na farmacocinética delas. Existem nessas grandes indústrias, assim, não é só o marketing, claro que tem o marketing envolvido, mas existe um investimento tecnológico absurdo
que você verifica ali características lipossomais, quer dizer assim, o modo como vai entregar isso via oral. Aí você vê aquilo líquido com uma outra tecnologia patenteada e que tem uma biodisponibilidade muito maior. E todo investimento em tecnologia gera um custo. Óbvio. Custo e alto. Então, assim, eu brinco que, óbvio, tem como se conseguir alguns nutricosméticos ou nutracêuticos mais viáveis, eu brinco mais em conta financeiramente. Tem, né? Mas depende muito também da marca, observar algumas questões, da farmácia, observar muitas questões. E quando eu vou prescrever isso, chega o teu paciente lá na tua clínica de estética. Você faz uma anamnese toda e se envolve todas as questões integrais que eu acabei de citar aqui. Você precisa entender o que ele faz, ele ou ela, né? Com o que trabalha, principalmente, vamos lá, para entender o poder aquisitivo desse paciente, entender se ele tem uma rotina de vida que vai se adequar aí, sei lá, 3 vezes por semana na tua clínica, e se ele vai conseguir ter essa rotina também de ingerir um X número de cápsulas, de sachês, se ele consegue, tem paciente que não consegue cápsula, aí nem tudo dá para pôr em sachê, nem tudo dá para se manipular em sachê. Então, tudo isso tem que ser observado. Não adianta você vir pensar que tudo é um mundo lindo, perfeito, assim que nós gostaríamos, né? Dentro da estética, em que teu paciente tem aquele que pode arcar com tudo e que consegue, mas nem tudo você vai conseguir passar para esse paciente, principalmente pelas questões financeiras. Tá? Porque, assim, hoje eu trabalho muito com pré- e pós-operatório em cirurgia plástica, controlando a cicatrização, processo cicatricial, processo inflamatório, aquelas 4 fases, né, emblemáticas da inflamação, isso, até chegar na proliferação, e, obviamente, os preceitos gerais da nutrição. Hoje, para a gente ter a gente não tem uma diretriz específica de cirurgias plásticas ou de cirurgias. A gente tem de cirurgias, tá? Mas de plástica, não. Então, isso você vai com os teus estudos, entendendo como é o processo cicatricial, o que você tem que cuidar, o que você tem que ver. Ali é estudo por artigo mesmo. Gente, sentar o bumbum na cadeira, ficar na frente do notebook, puxar artigo, ler, trocar ideia com colegas mais experientes, ou menos experientes, trocar ideias, né? E aí, dentro desse cenário, hoje, numa suplementação para 30 dias, que é a suplementação ideal para a gente ter uma menor possibilidade de intercorrência ou complicações que são diferentes, complicações de intercorrências, eu pelo menos diferencio dentro disso completamente, né? Intercorrência é uma coisa corriqueira que eu digo assim, é bem esperada, é bem comum que possa acontecer e de muito fácil solução. Sim. Complicação já é uma coisa que não é tão esperada, tem uma solução, mas uma complexidade um pouco maior. Então, para a gente minimizar isso, e se ocorrer, ter uma agilidade maior de tudo isso, um paciente tem um gasto entre magistral e produtos prontos, e a gente vai verificando o que é mais fácil, o que se adapta melhor a todas essas questões que nós conversamos, mas gira em torno aí, no mês, nos 30 primeiros dias, ele gasta por volta de R$800 numa suplementação de pós-operatório. É uma suplementação cara? Não é caro, visto vamos falar de preço e de valor, né? Preço, nem todo, as pessoas, muitos assustam na hora que falam, nossa, são 5, 6 itens, porque parece que eu tô colocando 10 mil itens. Você tá colocando uma lista enorme. Não, gente, não é. O professor já sabe que não é para chegar nesse valor. Eu tô colocando ali 4, no máximo 5, se estourar, suplementos. 5 não vai mais do que isso. Não vai mais do que isso. Não vai mais do que isso. Mas muito bons, tá? E muitos deles já prontos, porque é papum, a pessoa também quer coisa rápida, às vezes ela não é daqui da cidade, não vai ter uma boa farmácia de manipulação, ela quer resolver isso aqui. Hoje eles querem, você aí, profissional de estética, o futuro profissional, tudo aquilo que você
te puder dar de experiência diferenciada para o teu paciente, experiência é um conjunto de tudo que ele experimenta no atendimento, desde a hora que você recepciona ele, né, professor? Como que você aplica a tua anamnese, como você trata, como você oferece uma água e como você oferece soluções. Exemplo, eu não deixo meu paciente na mão em relação a isso, a não ser que ele queira tomar frente a isso. Eu tomo frente a isso, olha, eu tenho como verificar, tenho esses locais, se você me autorizar, eu já passo para você os locais, os orçamentos. Não ganho nada, prefiro que seja, já deixo bem claro, que seja revertido em desconto para vocês, né? Então, assim, muitos assustam no sentido assim, nossa, eu gastei R$ 800 em suplementos, mas, se a gente for olhar aquilo que foi investido numa cirurgia plástica, que a gente sabe que não é de baixo custo, né? E fora todos os riscos, por mais que seja todos os procedimentos, eles têm o seu Qualquer tipo procedimento estético ou cirúrgico tem risco. risco. Não tem como. Tem benefícios, mas também tem os seus Tem riscos. Os riscos, isso. E óbvio, quando você está com um profissional gabaritado, adequado, com expertise, não quer dizer que ele está isento disso, mas ele Melhor profissional muito pode ter problemas. Sim, é muito menor a chance, e se ocorrer, o que vai acontecer, né? Ele sabe como agir, isso que é importante. Isso. É saber como agir. Então, alguns, a princípio, eles acham caro, mas aí eu falo, quanto você pagou, né? Eu sei. Quanto você pagou para fazer a sua cirurgia? O detalhe maior é esse, né? Você fala assim, R$ 800, R$ 1.000, é caro. No mês, Depende. Porque às vezes a pessoa pagou 30, 40 mil reais para fazer uma cirurgia. Para quem paga 40 mil reais, até 50, gastar R$ 800 para ter uma cirurgia de melhor qualidade. Por uns 2 meses que a gente pede no mínimo. Então você não é um produto tão absurdamente caro. Agora, eu vou fazer um tratamento que você vai gastar R$ 200 no tratamento. E aí você prescrever um nutricosmético de 800, não vai. Aí ele não vai aceitar. Ele não vai, porque aí entra preço e valor. Aí ele não vai ver tanto valor assim no nutricosmético, no nutracêutico. Então você tem que ajustar isso daí também de acordo com o seu tratamento. Então, a forma que você apresenta o tratamento também é importante para ele. Num caso, por exemplo, de uma cirurgia plástica, o valor da cirurgia é muito alto. Agora, pensando numa questão estética, você não vai fazer um nutricosmético de categoria A, sendo que você vai fazer um microagulhamento só. Não é necessário. Porque você não vai ter uma adesão do seu paciente. Agora, você vai fazer um plano de tratamento estético para o seu paciente. Você vai cuidar do seu paciente. Então, essa experiência é importante. Quando você leva a experiência do quê? Do tratamento, do acompanhamento, aí o nutricosmético, aí o nutracêutico, ele ajuda muito a você aumentar o valor agregado do seu tratamento. Com certeza. Então, isso é importante. Por isso que eu perguntei assim, o preço é alto? Depende. Depende da relação com que você vai usar. Você vai usar... eu vou fazer relação uma massagem, procedimento. Vou fazer uma massagem modeladora para emagrecer e eu vou prescrever um nutricosmético de R$ 600. Não vai rolar. 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 O paciente pode até... Você pode prescrever, você pode passar isso. Sim. E não vai o quê? O paciente não vai aderir. Vai ter dificuldade. E falando em prescrição, tenho certeza que está todo mundo ali agora assim olhando. Posso prescrever nutracêutico e nutricosmético ou não? Então, vamos lá. Tem muitas interpretações aí, e aqui eu tô com um expert que eu sei que ele se debruça nas legislações, e toda vez eu peço aqui socorro em algumas coisas estéticas. Vamos lá. Dentro do setor de prescrição, prescritor, pegar receituário. Cada conselho de classe, ele define até onde você pode ir. Por exemplo, eu sou nutricionista, eu tenho meu conselho, que é o CFN, CRN, que é o regional. E ele diz que eu posso prescrever todas essas substâncias, com uma ressalva.
A parte de fitoterápico, se for formulação magistral, eu preciso ter uma pós-graduação em fitoterapia, ou então eu preciso me submeter a uma prova de título. Não preciso, às vezes, fazer nenhuma pós, mas eu vou lá, pago um valor de uma prova que tem, faço a prova, se eu passar, título de especialista. Tirando. Então, quer dizer que tô entrando na parte de nutrição. Sendo nutricionista, não pode prescrever fitoterápico se não tiver após ou título? Não é isso. Você pode prescrever fitoterápico sendo nutricionista nas formas de infusão, que é o chazinho, decocção, que é o chá, na verdade, quando a gente trabalha com raízes, é colocar, por exemplo, um gengibre picado sob ebulição, e decocção, né, que é a infusão ali, e a decocção, perdão, é essa infusão mais intensa, e a maceração, que é quando a gente pega lá, acho que vocês vão lembrar da coisa de vovó que dá certo lá, quando pega o boldo e macera o boldo na água ou alguma substância, a gente vai tomando isso, né? Então, sobre maceração, sobre infusão, né, e decocção, qualquer nutricionista é habilitado a prescrever, desde que não sejam elementos, ervas de prescrição médica, também tem isso, tá? Quais são normalmente? Aqui de cabeça eu não vou lembrar todos, mas, por exemplo, cava-cava, semicifuga, o ginkgo biloba também valeriana. Normalmente são fitoterápicos que eles têm um efeito sobre o sistema nervoso central muito intenso, em que os efeitos adversos podem ser muito grandes e que caberia, segundo a legislação, ao médico ter a capacidade de resolver um efeito colateral desse tipo, né? Nós sabemos pela literatura que algumas substâncias, dependendo aí, elas podem ter alguns efeitos até meio psicóticos, dependendo se a pessoa... Então, também, olha só aqui que vocês têm que estar... Eu não estou rodeando, não, já vou entrar. Olha tudo o cenário que vocês, profissionais, precisam antes de indicar ou prescrever aqueles que podem ser os prescritores, e eu vou falar a diferença entre prescritor e quem pode indicar, tá? Vocês precisam observar doenças de base desse paciente, se vai ter alguma interferência com a medicação que ele usa com uma doença de base negativa, quais efeitos, porque sim, tem efeitos adversos, alguns muito sutis e suaves, mas alguns que não são tão sutis e suaves dentro tanto da fitoterapia como do nutracêutico. Nutracêuticos, alguns também. Tem gestantes, e tudo isso tem que tomar muito cuidado. Criança, pelo amor de Deus, não é... Isso aí... Tem bastante coisa. Isso é muito minucioso. E aí, então, cada conselho, ele rege. Aí eu sei que vocês ainda da estética não têm o conselho ainda, né? Hoje, em 2024, quando nós estamos gravando esse conteúdo, né, não tem o conselho ainda formado. Não sei quando você vai estar assistindo também, às vezes já mudou, às vezes, algumas coisas, mas pode acontecer. Aí, isso. Eu espero com muito, assim... Nossa, mas eu espero... com muita vontade, muita alegria, o dia que vai sair esse conselho, né? Se Deus quiser. Para nortear e dar esse respaldo jurídico, né, mais robusto para a classe que vocês merecem. Eu falo vocês porque vocês são eu sou da área de estética, eu sou uma nutricionista prioritariamente da área de estética. Uhum. E aí, então, vamos pensar que vocês não têm conselho de classe. Só que a Anvisa, ela coloca o quê? Existem nutricosméticos, nutracêuticos industrializados que eles são isentos de prescrição. Eles não precisam ter um receituário. Então, você pode ser o quê? Uma pessoa que aquilo que nós conversamos um dia, eu e o professor, sobre até onde vai o limite de atuação. O limite de atuação, claro, vai pelo conselho, quando se tem o conselho, vai pelo bom senso e vai por aquilo que você tem segurança de trabalhar, e segurança de trabalhar também se der um ruim. Der um ruim. Principalmente isso. Você sabe contornar se der um ruim?
Então vai muito disso, né? Aquilo que nós estávamos Sim, conversando. até se você tem uma intercorrência. Eu falo assim, qual é o meu limite? Chama-se resolver intercorrência. Eu faço uma ação, eu consigo resolver a intercorrência? Ok. Agora, eu faço uma ação, eu não consigo resolver a intercorrência, eu já não posso fazer a ação. Se eu tiver Concordo. intercorrência, eu não vou conseguir resolver. Aí já chegou no meu limite. É, Isso é um dos parâmetros. é um dos. E como então existem? Então vamos lá, pensando que vocês começam a estudar, se dedicar a estudar sobre nutricosméticos, nutracêuticos, e esses são isentos de prescrição, estão ali à venda, vocês podem ser orientadores, orientar sim. Acredito ser interessante você utilizar isso dentro do seu procedimento estético. Uhum. Você não pode, por que bater um receituário? Porque ainda você não tem um conselho de classe. Para bater um receituário, você precisa ter um carimbo de um conselho de classe, bendito carimbo, que a gente paga uma mensalidade Eu, eu, anual. eu já tenho uma. Em cima disso, na realidade, assim, quando você pensa em prescrição, o ato de prescrever é o ato de você se responsabilizar. Eu particularmente, eu tenho assim uma ação muito contrária à orientação verbal. Por quê? A orientação verbal ou a indicação verbal, ela fica o dito pelo não dito. Se eu te falo assim, olha, você fez isso errado. Estou eu e você numa sala fechada, não tem ninguém gravando nada, não tem nada. E aí eu falo para você, olha, seria muito bom você tomar estricnina. É um ótimo produto que vai o quê? Vai te salvar, vai acabar com todos os seus problemas, vai te dar muita saúde. Todo mundo sabe o que vai acontecer. A hora que eu falei isso daí para ela, eu estou orientando ela a tomar um produto que é um veneno. Estou só eu e ela aqui. Não tem uma câmera gravando, não tem Gravando, nada, tá certo? E aí ela sai daqui e vai lá e toma. Sim. E ela morre. Sim. Ok. A principal pessoa que escutou já não está mais aqui para falar entre nós. Isso. O morto aí, não tem como se defender nem defender ninguém. E aí, por mais que ela fale para a mãe, para a amiga, para qualquer pessoa que eu orientei ela a fazer isso, a hora que alguém vier conversar comigo, não falei nada. Mas não tem nenhuma prova. Então, juridicamente, vai ficar o dito pelo não dito, vai ficar aquela questão muito assim. Então, o ato da prescrição, você tem a prescrição, ela é o quê? Um ato onde você formaliza Sim. a sua orientação. Então, é você colocar no papel o que você está falando. E aí muda a figura. Porque aí agora, se eu solicitar que ela tome uma estricnina, eu estou fazendo o quê? Um homicídio. Sim. Se ela tomar, é homicídio. Se ela não tomar, é tentativa de homicídio. Então, ó, já começou aí. Já mudou a configuração. Ela pode pegar a minha solicitação, ela não toma, ela vai para a polícia e ela faz um boletim de ocorrência e eu estou preso. Por tentativa de homicídio. E pior, eu tenho um documento que comprova que eu fiz a ação. Então, eu tive intenção de fazer. E aí, isso vale para os produtos que nós solicitamos o uso do meu paciente. Eu posso prescrever? Prescrever é o ato de você pré-escrever. Então, eu estou escrevendo antes de você utilizar. Ok, pensando em produtos que eu posso prescrever, aí entra o detalhe. Quando você tem algumas legislações, elas falam, igual, por exemplo, fitoterápico. Eu tenho alguns fitoterápicos que são de venda livre. Sim. E outros eu tenho de vendas sobre prescrição médica. Por que eles são de prescrição médica? Porque eles atuam para doenças. Para doenças, você precisa de um diagnóstico prévio. Sim. Quem pode diagnosticar previamente?
médico, dentista e veterinário. Sim. Então, são os 3 profissionais que podem fazer o diagnóstico. Ah, Gilmar, você pode fazer o diagnóstico farmacêutico? Posso. Serve para alguma coisa? Nada. Tá? Nutricionista, mesma coisa. Pode fazer o diagnóstico? Pode. Que eu Mas posso não são para doenças. o que eu posso levantar a hipótese, né? Mas aí, E encaminhar para o profissional. Para o profissional. É isso, Isso daí. Eu faço, por exemplo, eu faço avaliação de exame laboratorial. Muitas vezes a gente Nossa, já sabe o que eu é, né? olho, A gente eu já sei, sabe. eu sei o que o paciente tem. Ou eu também. tenho uma grande Eu também. tendência a. Eu também. Só que aí o que eu tenho que fazer? Eu posso dar o diagnóstico? Não. Hipótese nenhuma. Nem eu. Eu tenho certeza desse diagnóstico? Hipótese nenhuma. Eu tenho que encaminhar para um médico, ele vai fazer a avaliação, ele vai fazer, vai às vezes usar o mesmo exame, fazer um exame complementar e chegar numa hipótese diagnóstica. E aí ele vai solicitar o tratamento. Só que ali eu tenho uma patologia. Quando eu tenho uma disfunção estética, ela não é uma doença. Por ela não ser uma doença, então os produtos que nós vamos trabalhar também não são produtos para doenças. Então, esses produtos eles são produtos que ele não precisa de uma prescrição médica, mas eu posso prescrever. Qualquer pessoa pode, como ele é de venda livre, qualquer pessoa, eu posso, como pessoa física, passar por uma amiga minha, para um amigo meu, para ele tomar um produto. Tá? Eu posso fazer essa ação ou verbal ou por escrito. Verbal, eu não tenho nada que comprove que eu fiz e por escrito eu tenho. Aí pensando no profissional da estética, ele pode fazer essa prescrição por escrito? Ele deve. Ele deve por quê? Para respaldar a ação que ele está fazendo. Então, ele não está só orientando, ele está o quê? Ele está fazendo que para o tratamento dele dar certo, então para todo o meu planejamento de tratamento estético dar certo, eu preciso que ele tome o suplemento. Eu preciso que ele passe o protetor solar, eu preciso que ele use o produto. E aí, se ele é de venda livre, ele, por ser de venda livre, ele não é isento de prescrição. Não necessariamente eu posso. Eu posso chegar lá, do nada eu quero isso. Tem necessidade? Essa é a questão. Então, você ter essa ação da prescrição, ela é respaldada para todas as pessoas. Gil, você pode prescrever medicamentos controlados? Não. Você pode prescrever antibiótico? Não. Você pode prescrever medicamentos que vêm com aquela tarja vermelha, prescrição médica? Não. Tá? Agora, todos aqueles produtos que vêm sem tarja, que são os produtos, são cosméticos, são suplementos, são nutracêuticos, nutricosméticos, fitoterápicos, que não têm tarja, esses todos nós podemos. Então, não tem esse problema. E aí, por isso que na nutrição, os medicamentos que são com tarja, ele precisa da pós-graduação. Na farmácia, nós também, por exemplo, eu posso prescrever uma série de produtos. Não, nem com os de rol, de médicos, nem com a pós. Não, então, tem uns 10 aí, pelo menos. Com a pós, eu posso, com parceria com o médico, eu posso prescrever alguns, todos também não. Por exemplo, eu nunca posso um antibiótico, nunca posso um medicamento tarja preta. Sim. Tá? Por quê? Todos da portaria 344, esses daí nós não podemos, que a portaria só permite que seja médico, dentista e veterinário. Nenhum outro profissional pode fazer. Enquanto não trocar essa portaria, não vai poder fazer essa prescrição. Então aí, Gil, mas não acho certo. Tudo bem, concordo. Entre poder e não poder é opinião. Agora, se é opinião, tem que convencer quem edita essa opinião, que é a Anvisa. E então, exatamente fazendo uma complementação do raciocínio, então, exatamente algumas questões que eu levantei aqui sobre o prescritor e o que seria a indicação, né? Foi até na Anvisa que eu fui buscar isso, e alguns órgãos também de estética, organizações, tem muita divergência, né? Então, de interpretações. O que eu interpretei sobre indicações, jamais, né? Mas foi ótimo, claro, para você colocar isso, porque se uma pessoa coloca assim, gente, nunca faça nada verbal, nem eu faço. O que eu entendi de indicações é porque não existe um receituário
que diz assim, tem que ter o carimbo, o registro. Então, o que eu entendi... Outra coisa, tá? Carimbo. Isso é uma questão que por exemplo, eu fui delegado do conselho e a gente bate muito isso daí. Carimbo, portaria 344 de 98, ela exige que toda prescrição tenha carimbo. Tenha carimbo. Prescrição, ela tem que ter identificação de profissional e de empresa. De tudo. Endereço, telefone. Você tem que ter tudo. a identificação. O carimbo, sinceridade. E assinatura, né? O carimbo não é obrigatório. O carimbo, ele não é obrigatório. Então, mas é isso ele que eu tô ter falando. A identificação. Então, por exemplo, assim, se eu escrever meu nome à mão, colocar meu CRF e assinar uma prescrição, pego aqui, ó, por exemplo, eu tô aqui, ó, com essa folha aqui, ó. Essa folha, tá? Ela é uma folha, se eu pegar aqui, escrever o nome da Ana Paula, receituário, e fazer aqui a indicação para ela, a prescrição para ela, datar, assinar, colocar o meu nome completo, o meu CRM, e ela for para uma farmácia, eles têm que comercializar. É que aí vai de cada conselho, né? O CRN, CFN, meu conselho, ele é obrigatório o elemento carimbo. O carimbo eles colocam lá, na realidade, para quê? É identificação. A farmácia, ela Apesar não que pode... qualquer um pode fazer um carimbo com o seu nome, né? Isso, aí é o detalhe. Porque você entra lá no conselho, quando você tem um conselho de classe, pessoal, você entra dentro do conselho. Primeiro, importante, ver se esse profissional, quando tem conselho, se ele existe mesmo dentro desse conselho, se ele está ativo, se ele está inscrito. Lá já sai o número dele de conselho. Se você quiser fabricar um carimbo, Ana Paula, CRN e tal. Você vai no shopping, por isso que carimbo. O que vale também depois a assinatura. Desculpa. Sobre isso. Carimbo e papel higiênico não serve pra porra nenhuma, só pra limpar merda. É só para gastar dinheiro, mas no início aqui, que é quando nós nos formamos, a gente tem uma ideia de um glamour. Também, assim, é muita dedicação. Então, todo mundo... gente, o professor também ficou feliz quando ganhou o seu primeiro carimbo. Ficou. Eu fiquei toda assim. Sabe? Mas depois você vai vendo que não é bem por aí. O carimbo só me deu responsabilidade. Não, ele te dá muita responsabilidade. Ele me deu muito mais dever do que direito. É bem isso. Então, dentro desse setor de prescrição, para o esteticista, ele tem essas interpretações todas que o professor colocou. O mais importante de tudo, aqui o professor destacou, você tem que estar apto a conhecer aquilo e tem que estar apto a resolver se der um problema. Na realidade, assim, você pode prescrever? Pode. Desde que você saiba o que você está fazendo, tenha certeza do que você está fazendo e se tiver dando um problema, você consiga resolver. Aí você consegue. Vai conseguir manipular? Na maior parte das farmácias, se o produto não for de venda exclusiva para médico, sim, você em toda farmácia vai fazer. Facilmente. Tá certo? Se a pessoa vai lá na farmácia ou na drogaria, vai comprar um produto industrializado, vai comprar o produto industrializado e não tem problema. Então, você não vai deixar de tratar o seu paciente por causa disso. Você precisa o quê? Como eu sempre falo também, e a Ana Paula já falou aqui, ó, TBC. Você conhece o TBC? Não, o que é o TDC? Deve ser alguma coisa da resolução do negócio. TBC é o mais importante é o seu TBC. Quanto mais TBC você tiver, mais aprofundar no assunto, melhor. Você sabe o que é o TBC? Não. Tempo de bunda na cadeira. Eu tô com 16. Tempo de sentar e estudar. Friamente é isso que precisa. É para você poder o quê? Para você poder ter conhecimento e saber fazer o negócio certo. Então, isso é o que precisa fazer. E o importante destacar, muitos esteticistas me perguntam o seguinte, né? Às vezes eles não são os prescritores e isso é muito importante. Você está numa pegada interdisciplinar,
tentar o contato máximo. Por exemplo, teu paciente está passando com um nutricionista. Você tentar esse contato com o nutricionista. Por quê? Se você realiza um procedimento estético e deixa eu dar um exemplo aqui bem clássico. Uma criolipólise, me corrija aí se eu estiver falando besteira, mas uma criolipólise que a princípio tem um processo inflamatório, não tem? Certo. Beleza? Se esse seu paciente chegar tomando ômega 3, que é altamente anti-inflamatório quando é um bom ômega 3, aí eu posso explicar como é um bom ômega 3, existem algumas regras sobre alguns suplementos. O que vai acontecer? O teu tratamento estético não está em consonância com a alimentação, de repente esse paciente também está numa alimentação anti-inflamatória, provavelmente. E o que vai acontecer? Ele vai parar o processo inflamatório da tua criolipólise, que é esperado, é querido, precisa ocorrer, e ninguém vai chegar a resultado nenhum. Então, aí você precisa entrar em contato e saber o que está acontecendo, qual tipo de alimentação e de suplementação esse seu paciente que chega até a tua clínica está utilizando para ser suspenso, quando deve ser suspenso, inserido outro tipo de suplemento, que seja o suplemento adequado para aquele momento, né? E se você for o prescritor, como o professor colocou, né? Seja o conhecedor para entender isso. Exemplo, peraí, se eu estou inflamando, eu não posso... E tem muitos outros que eu poderia citar, sei lá, a cúrcuma, que é um potente anti-inflamatório. Então, você tem que saber aquilo que você vai aliar ao procedimento que você está fazendo, para você colocar